Em 2008, em um estado aqui no Japão que se chama Fukuoka, foi encontrado o corpo de um menino dentro de um parque sem vida. Acompanhe esse caso aqui no canal Tóquio Tomodachi. Olá pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos criminais que ocorrem aqui no Japão em geral. A gente está sempre lá no Instagram postando as novidades que ocorrem aqui no Japão. E eu faço esse canal com a... Tcharam! Adivinha? Julie! Cadê a Julie, a cachorra interesseira? Julie! Ó! Essa cachorra interesseira! Eu faço esse canal com a Julie. A Julie está em todas aqui. Afinal de contas, ela é a dona do canal. Então, vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Em 2002, nasce esse menino que se chama Hiroki. O menino Hiroki era tão bonitinho que ele se parecia com uma menina. As pessoas achavam que ele era uma menininha. O pai e a mãe do menino Hiroki gostavam muito de levar ele ao parque aquático e também ao zoológico. Eles eram uma família muito feliz, mas em 2006 ocorre uma grande tragédia naquela família de comercial de margarina. Sobre a mãe do menino Hiroki, Tomiishi Kaoru, ela nasceu no estado de Fukuoka. Após ela se formar no colégio, ela começou a trabalhar em um certo local. E nesse local, ela conhece um homem e se casa com esse homem. Isso era em meados dos anos 2000. E a Kaoru começa a morar na casa do marido. E um dia normal, a Kaoru ela acorda e não consegue se levantar da sua cama. E ela vai para o médico para saber o que estava acontecendo com o seu corpo, que ela estava sentindo muita dor. E nos exames deu que ela tinha um tipo de doença que se chama fibromialgia, que é um tipo de doença que quando começa a doer todo o músculo do corpo. É um tipo de doença rara aqui no Japão, que do nada começa a doer vários músculos do corpo ao mesmo tempo. Esse tipo de doença aqui no Japão não existe cura. Eu não sei falar se esse tipo de doença existe cura no Brasil ou em outros países. Só da Kaoru ir tomar banho, ela já sentia muita dor no seu corpo. E o seu corpo começava a ficar sem força. E ela não conseguia efetuar as tarefas do lar e ser mãe ao mesmo tempo. E ela também tinha muita insônia por noites mal dormidas, porque ela sentia muita dor à noite no seu corpo. E a mãe do menino Hiroki, ela começa a ter uma depressão. E enquanto isso, o menino Hiroki começa a crescer a cada dia. E sempre muito agitado e forte. Mas como o menino Hiroki ele era muito agitado, às vezes ele acabava incomodando muito as pessoas. Como o menino Hiroki ele era muito agitado, ele não conseguia se concentrar nas tarefas da sua escolinha. E quando o menino Hiroki ele se enjoava de alguma coisa, ele acabava jogando as coisas na parede e no chão. E às vezes ele começava a ficar muito agressivo e saía correndo do local onde ele estava. E como o menino era muito agitado e ele não parava, um certo dia o pai resolveu efetuar um corretivo no menino. E disso houve uma denúncia ao conselho tutelar e o pai foi obrigado a sair daquela casa. A Kaoru fica muito preocupada com o comportamento do seu filho e leva ele a um pediatra aqui no Japão. Ela leva o menino para um hospital de uma grande universidade aqui no Japão, no estado de Fukuoka. E nesse hospital foi descoberto que o menino tinha deficiência de desenvolvimento. Resumindo, ele era um menino especial. Eu não sei a palavra certa que se utiliza nesse caso. Se não for criança especial, eu peço desculpas. E a sua mãe, a Kaoru, ela já tinha algumas desconfianças que seu filho era um menino especial, pelas suas maneiras de se comportar e pelas suas manias de agressão. E com essa confirmação,
que o seu filho realmente era uma criança especial, ela ficou muito preocupada com o futuro do seu filho, já que ela também estava doente com a doença de fibromialgia. E o futuro tanto dela como do seu filho Hiroki não tinha mais sentido. E ela também não tinha esperança de dias melhores. E a Kaoru começa a comprar vários livros para saber os detalhes da doença do seu filho, para ver se conseguia uma saída para tudo aquilo e também para um futuro promissor para o seu filho Hiroki. Enquanto isso, o marido da Kaori, o pai do menino Hiroki, ele faz uma promessa que nunca mais irá agredir o seu filho e volta para aquele lar. Isso seria um recomeço para aquela família. Mas o marido da Kaori era um homem muito ocupado no seu trabalho e ele não tinha tempo para dar atenção à sua esposa e para o seu filho especial Hiroki. E os dias vão se passando até que chega o dia do menino Hiroki começar a ir na escolinha. Em fevereiro de 2008, a família muda para bem perto da escolinha de crianças especiais do estado de Fukuoka. Em abril de 2008, o menino Hiroki ele começa a estudar nessa escolinha de crianças especiais. E no primeiro dia de aula do menino Hiroki, a sua mãe Kaoru vai até a escola e fala para os professores e para os alunos da escolinha que se seu filho algum dia chegasse a ser agressivo com elas ou muito agitado, era para perdoar, porque o seu filho ele era muito agitado. E a Kaoru ela estava muito estressada e cansada com seu estado da sua doença e também por ter um filho especial. E mesmo ela sentindo muita dor no seu corpo, ela tinha que cuidar do seu filho muito agitado e às vezes agressivo com ela. Em um certo dia ela fala para uma amiga dela que seu filho era muito agitado e às vezes agressivo e que ela não estava conseguindo controlar o seu filho e que também ela estava muito cansada daquela rotina do seu lar. E mesmo o menino Hiroki estando meio período na escola, a rotina da sua casa não mudou em nada. Ela continuava cansada e com suas dores. E fora isso, tinha dias que o menino Hiroki ele não queria ir para a escolinha e se tornava mais agressivo e mais agitado ainda. Mesmo a Kaoru dando muito carinho e muita atenção ao seu filho, ele não mudava a sua atitude, ele continuava muito agitado e às vezes muito agressivo com ela. E a Kaoru, ela trabalhava meio período em um escritório de contabilidade para manter a economia do lar. A vida da Kaoru estava como se fosse uma panela de pressão, pronto para explodir a qualquer momento. Em meados de 2008, a Kaoru ela resolve largar o seu trabalho e tentar administrar a sua saúde mental e a saúde do seu filho da melhor forma possível, para tentarem poder ter um lar de harmonia. E o menino Hiroki, além dele ir naquela escolinha para crianças especiais, após a escolinha, ele estava numa escolinha que se chama pós, né? Que seria aquela escolinha que os pais que estão trabalhando deixam os filhos nessa escola para assim que largarem o seu trabalho, irem buscar as crianças. Mas esse auxílio de pós-escola é só considerado para as crianças que os pais estão trabalhando. E como a Kaoru, ela tinha largado o seu trabalho, ela perdeu esse tipo de auxílio. Ela não tinha mais direito de deixar o seu filho após a escola de crianças especiais nessa outra escolinha. O Hiroki, ele tinha que voltar para sua casa após a escolinha de crianças especiais. Aqui no Japão, você tem a obrigação de cuidar do seu filho após o seu filho voltar da escola. E também não pode deixar a criança sozinha por muito tempo dentro de uma casa. E a Kaoru teve que se virar sozinha para cuidar do seu filho. E aos poucos, com a rotina de tudo aquilo, a Kaoru começa a entrar em depressão, problemas de nervo e muita ansiedade. E como a Kaoru ela não tinha muitos amigos e também o seu marido trabalhava muito, ela não tinha muitos amigos para poder desabafar os seus problemas. Ela fica com uma doença que se chama aqui no Japão neurose de educação infantil. É um tipo de depressão
que as pessoas têm por cuidarem ou ficarem muito tempo com uma criança especial ou pessoas especiais, que se resume nos sintomas de cansaço, estresse e de noites mal dormidas, além de outros sintomas. Pode-se classificar também que é uma ansiedade quando uma pessoa fica muito tempo cuidando de uma pessoa que está doente. Pessoal, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, tá? Porque às vezes a tradução do japonês para o português, às vezes muda algumas palavras, tá? Vocês estão livres para escrever aqui embaixo se é isso mesmo, tá? E a Kaoru, ela começa a virar uma pessoa deprimida, triste e também muito ansiosa. E a Kaoru também começa a ter a ideia de tirar a sua vida, já que ela não tinha ninguém para apoiá-la. E também ela estava com muita dor no seu corpo por causa da sua doença. E em setembro, ela tem a grande ideia de ingerir vários comprimidos de uma vez para tentar tirar a sua vida. Mas felizmente a Kaoru não consegue efetuar o seu plano. O seu marido descobre o que ela tinha feito e fala para a Kaoru: se você perder a sua vida, quem vai cuidar do seu filho? E a Kaoru, ela efetua uma reserva em um hospital para internação da sua doença muscular. Mas antes disso, no dia 18 de setembro, o menino Hiroki volta da escola para sua casa e era aproximadamente às 3 horas. E a mãe do Hiroki resolve levar o menino até um parque. O menino Hiroki fica brincando no parque, enquanto a sua mãe Kaoru fica vigiando ele. E do nada o menino Hiroki, ele fala que quer ir no banheiro. E ele fica muito agitado. E sua mãe vai atrás dele, porque às vezes o menino Hiroki, ele fugia dos lugares. Então a mãe dele ficou muito preocupada de deixar o menino Hiroki ir sozinho ao banheiro. E ela fala para o menino Hiroki que ela iria no banheiro e que era para o menino Hiroki proteger ela, como se fosse uma brincadeira. E o menino rudemente responde da seguinte forma: você não faz nada no dia a dia e ainda pede para eu proteger você? Como o menino Hiroki via sua mãe sempre reclamando das suas dores e de como ela estava cansada e fraca, ele resolveu diretamente falar as palavras rudes e frias para ela. A Kaoru, ela entra em choque quando ela ouve aquelas palavras do seu filho, porque ela sempre estava achando que ela estava fazendo sempre o melhor para o seu filho, mas ela esqueceu que o seu filho ainda era uma criança, e crianças às vezes ofendem as pessoas sem maldades, e as crianças, elas não sabem o que não pode falar e o que pode falar, e às vezes acabam machucando alguns certos adultos com algumas palavras frias e diretas. Após ela se sentir muito humilhada pelo seu próprio filho, ela resolve tirar a sua vida e também tirar a vida do seu filho. E como o menino Hiroki tinha entrado naquele banheiro com a sua mãe, ela pegou uma corda, que ela sempre andava com essa corda dentro da bolsa, porque ela tinha vontade de tirar a sua própria vida. Ela pega essa corda e coloca nessa parte do menino e puxa até o menino cair no chão. Ela põe bastante força nessa corda para ter a certeza que o seu filho irá para o outro plano. Porque se o menino sobrevivesse, ele iria ficar com muitas sequelas e daria mais trabalho para ela. E seria muito pior a situação. Ela monta em cima do seu filho e continua apertando essa parte. Ela aperta, 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 até ter a certeza que o seu filho foi para o outro mundo. E para ter novamente a certeza, ela retira a corda dessa parte do menino e pressiona as duas mãos para concretizar a certeza de que realmente o seu filho tinha ido para o outro plano. Então, agora seria a sua vez de tirar a sua própria vida. Mas ela caiu em si, que ela não queria tirar
a sua própria vida. Ela pega o corpo do seu filho que estava no chão e leva para uma parte atrás do banheiro. O Fabrício vai mostrar a imagem da onde que foi o local. E ela sai daquele parque correndo e fala para as pessoas que o seu filho tinha desaparecido do parque e queria ajuda para encontrar o seu filho desaparecido. Às 15h50, ela liga para a polícia, dizendo que o seu filho Hiroki tinha ido no banheiro daquele parque e tinha desaparecido. E a polícia e os investigadores começam a fazer uma grande busca naquele parque, mas não desconfiaram dela. E também todas as pessoas que estavam procurando pelo menino não desconfiaram daquela mãe. Mas às 16h25, um homem que foi no banheiro acabou encontrando o corpo do menino Hiroki na parte de trás daquele banheiro do parque. O menino Hiroki foi levado rapidamente para o hospital com uma ambulância, mas ele já estava sem vida e às 17h15 ele já tinha dado a entrada naquele hospital sem vida. E a polícia e os investigadores começam a efetuar uma grande busca naquele parque e a 50 metros da onde o corpo do menino Hiroki foi encontrado, acharam o celular do menino. E o chinelinho do menino Hiroki foi encontrado dentro do banheiro de pessoas especiais dentro daquele parque. E a polícia e os investigadores tinham a certeza que alguém tirou a vida do menino e levou o corpo do menino atrás do banheiro do parque. E na perícia do corpo do menino foi descoberto que tiraram a vida do menino com uma corda, puxando essa parte do corpo dele e finalizando com 2 mãos nessa parte do corpo do menino. E na necrópsia do corpo do menino foi descoberto que ele sentiu dor por em torno de 3 minutos. As investigações continuaram, mas infelizmente eles não tinham nenhuma testemunha de quem tinha tirado a vida do menino Hiroki. Enquanto isso, a mãe, a Kaori, ela como uma mãe exemplar, ela estava efetuando o velório do seu filho. E os amiguinhos da escola do menino Hiroki e os professores falaram para a mãe do Hiroki que tinham que achar rapidamente a pessoa que tinha efetuado essas monstruosidades com o menino Hiroki. Na verdade, eu gostaria de saber o sentimento da Kaoru na hora que ela ouviu essas palavras dos amiguinhos da classe e dos professores da classe do seu filho. Eu queria ver a cara dela do que ela estava sentindo. Após o velório, a Kaoru resolve ir para a casa da sua mãe. Assim que ela chega na casa da sua mãe, ela começa a chorar muito. Além dela começar a chorar muito, ela começou a mostrar várias marcas que ela tinha de agressão que o seu filho Hiroki batia nela. As marcas estavam nas pernas, nos braços e também na barriga dela. Porque quando o menino Hiroki ele começava a ficar muito agitado, ele ficava agressivo também com a sua mãe. E a Kaoru fala para a sua mãe que naquele dia que ela estava no parque com ele, o menino estava muito mais agitado que o normal. E do nada, na frente da sua mãe, ela tira aquela corda da sua bolsa. E adivinha o que ela faz? Ela coloca essa corda em si mesmo aqui e começa a puxar. Mas a Kaoru ela não sabia que existia uma policial disfarçada paisana seguindo ela. E essa policial estava do lado de fora da casa. Assim que ela ouviu os gritos da mãe da Kaoru, para ela não efetuar o negócio da corda no seu próprio, nessa parte aqui, a policial entrou na casa rapidamente. A polícia já estava desconfiada que a principal suspeita de efetuar tudo aquilo era a Kaoru. Por isso resolveram segui-la. E a polícia efetua um novo depoimento para Kaoru e ela confessa tudo. E assim, infelizmente, esse caso foi solucionado.
E a Kaoru foi presa e indiciada como a culpada de ter tirado a vida do seu filho. E ela também foi examinada por vários psicólogos e psiquiatras e viram que ela realmente estava ciente do que ela estava fazendo naquele dia com o seu próprio filho. No dia 18 de março, a Kaoru, ela tem uma sentença do grande júri de 8 anos de cadeia, sem direito a pedir um novo julgamento. E o que vocês acham desse caso? Uma mãe que estava totalmente doente, com fraqueza e depressão, e achou que tirar a vida do seu filho seria a grande solução de tudo na sua vida. Mães e pais de crianças especiais ou crianças autistas, por favor, peçam ajuda. Sempre existe uma solução. Um dia alguém irá ajudar. Não perca as esperanças. Afinal de contas, para tudo tem uma solução. Aqui no Japão eu vejo muitas crianças especiais que o pai acaba abandonando o lar e deixando a mãe cuidando do seu próprio filho. E também peço para os seguidores do canal tentarem ajudar as mães ou os pais que têm crianças especiais. Às vezes, só de você ouvir o que essa pessoa tem a dizer ou uma palavra de conforto já ajuda muito. Essa cachorra é interesseira, né? Então, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Eu não vou dar mais cigarrinho pra essa dona. Então vem aqui, Júlia, vem. Vamos dar tchau pro povo. E o que vocês acharam desse caso? Infelizmente, né, pessoal, cuidar de uma criança especial precisa de muito apoio, tá? Então, por favor, pessoal, vocês que são seguidores, né, dá um apoio, uma forcinha para esse tipo de mãe ou esse tipo de pai, tá? Eles precisam muito, muito, muito da nossa ajuda, tá? E esse foi o caso de hoje. Não deixem de colocarem o seu like aqui e comentarem. Comente daí pelo menos um oi ou alguma coisa, tá? A gente também precisa do seu apoio. E vamos ficando por aqui. Até o próximo caso. Sayonara!